E é em cenário novo que nós vamos falar sobre como você muda a sua realidade, mudando sua energia pessoal. Senhoras, a Thali passou por um processo gigantesco de mudança e eu estou em casa nova, sim. Precisei fazer mudanças na minha vida e nesse vídeo eu vou te contar como é que as mudanças aconteceram tão rápido depois que eu comecei a trabalhar minha energia pessoal. Se esse assunto te interessa, continua aqui nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. Então é o seguinte, quando nós pensamos em mudar de vida, em transformar nossa melhor versão, se transformar em uma mulher mais confiante, uma mulher mais segura, uma mulher mais magnética, mais desejada, que é o que eu ensino aqui pra você. Inclusive, se é a sua primeira vez aqui, senhora, já deixa aqui o teu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum desse conteúdo, que é o seguinte, quanto mais energia pessoal você tem, melhor é a tua vida. Quanto mais obsessão em você mesma, melhor é a tua vida. Se você não entende esse conceito, fica tranquila que eu falo isso em todos os vídeos e nesse vídeo eu vou te contar um pouco como funciona, que é o seguinte, quando você começa a direcionar a tua energia pra você mesmo e você começa a colocar foco e intenção em quem você é, na sua vida, nos seus objetivos, nos seus sonhos, as coisas começam a mudar, começam a tomar um rumo diferente. Thali, o que isso tem a ver com a mudança? Senhoras, eu me mudei de casa. Daqui a um tempo eu vou contar o que aconteceu pra vocês, né? Até porque eu acho que muitas de vocês vão se identificar em relação a isso, que é o seguinte, eu comecei a trabalhar muito a minha energia pessoal nos últimos 6 meses, digamos assim. Eu já trabalhava bastante ela, eu já fazia meu método pra trabalhar, desbloqueio da energia pessoal, só que eu sentia que eu ainda não era 100% coerente com o que eu ensinava. Vamos expor as coisas aqui, né? Então vamos dizer que eu sempre tive muito conteúdo, muita inteligência pra transformar a vida das pessoas, pra ensinar as pessoas, mas parecia que com a minha vida tava faltando alguma coisa. Eu sentia que na minha vida tava precisando de movimentos diferentes. Eu percebia que na minha própria vida é como se faltasse o principal, que era colocar energia em mim. E eu comecei a fazer esse movimento, eu comecei a fazer coisas que eu gosto de fazer e que eu tinha deixado durante muito tempo de lado, como por exemplo, eu sempre gostei de dançar. E eu só dançava quando eu ia pra balada. Então eu era muito baladeira na minha época ali do Antigo Testamento. Ali 2017, 2018, né? Eu não vou falar a minha idade, mas enfim, no meu Antigo Testamento, senhoras. E aí, eu deixei isso de lado, eu comecei a namorar, aí veio pandemia, enfim, eu deixei de lado o dançar. Não é que eu gostava de balada, o autoconhecimento me fez entender que não é que eu gostava de balada, eu gostava de dançar. Porque eu ia pra balada e dançava a noite inteira, eu chegava, na hora de chegar até a hora de ir embora, eu tava dançando, porque eu gosto de ouvir música, eu gosto de dançar. Desde quando eu comecei a namorar, eu tinha me deixado de lado esse quesito, né? Eu tinha parado de sair, até porque não combina, né? Sair, baladinha e tal, pra pandemia aí que fechou tudo, enfim, deixei de lado. E aí, mais ou menos em julho, se eu não me engano, junho ou julho, comecei a dançar, comecei a fazer fit dance, e depois que eu comecei a fazer fit dance, nossa, parece que reacendeu a chama da paixão por mim. Inclusive, se você for ver vídeos mais antigos, vocês vão perceber que é outra Thali que está aqui neste momento encarnada, senhoras. Antes era diferente, né? Enfim, comecei a fazer aula de dança. Percebi que a aula de dança me ajudava a ter mais amor por mim, a cuidar mais de mim, a praticar, querendo ou não, uma forma de autocuidado, né? A me desejar mais, a me olhar no espelho e me achar mais bonita. Enfim, eu comecei a sentir um negócio diferente, uma energia diferente. Mas o que estava acontecendo estava ativando uma energia pessoal de verdade. Depois disso, eu comecei a rever as escolhas da minha vida. Então, eu comecei a entender o que era importante pra mim, aquilo que eu tinha desejo, aquilo que eu queria de fato. Eu queria o quê? Meu foco é o quê? Construir uma família? Sim, mas meu foco também é fazer dinheiro. Mas meu foco também é ser completamente realizada no meu relacionamento. Mas meu foco também é... Entendi, eu comecei a traçar exatamente, senhoras, toda minha vida, e anotar tudo aquilo que era importante e começar a honrar aquilo. E eu percebi que muitas das coisas que eram importantes pra mim, eu não tava fazendo. Então, muitas das coisas que eram importantes pra mim, como por exemplo, estar satisfeita na minha vida pessoal, não tava acontecendo. E isso é muito pessoal. Talvez pessoas de fora não entendam isso, mas a gente precisa entender que a única pessoa capaz de olhar pra nossa própria vida e identificar se está boa ou não, somos nós mesmas, e pode ser que as pessoas de fora não entendam isso. E quando você é honesta com você mesma, de entender aquilo que te incomoda e aquilo que não tá legal e começar a honrar isso, os movimentos começam a acontecer. Quando eu te falo que olhar pra tua energia pessoal, olhar pra você mesma, senhoras, é destravar a tua energia de verdade, é porque, apesar de eu ensinar isso, eu finalmente fiz esse movimento e me sinto hoje completamente completa, que é justamente estar inteira. E talvez hoje pra você falte essa sensação de estar inteira. Talvez hoje pra você falte essa sensação de plenitude. Talvez pra você falte essa sensação de ser 100% realizada. E aqui, senhoras, eu não tô falando de coisas externas, de ser realizada com o meu dinheiro, meu relacionamento, com o meu corpo. Ok, isso é importante, isso é importante. Isso complementa a gente. Completa não, complementa a gente, mas não é o que vai te trazer
Satisfação pessoal. O que vai te trazer satisfação pessoal é a liberdade de ser você. Anota isso. O que vai te trazer satisfação pessoal, eu espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas, porque entender isso, gente, vai fazer assim, ó. Assim como faz na vida das minhas alunas, né? E que finalmente eu consegui fazer na minha. Que é, de fato, ser honesto com você mesma. E, às vezes, pra ser honesto com vocês mesma, senhoras, o que precisa acontecer? Escolhas. Você vai precisar desistir de escolhas que você vem tomando há muito tempo. Vai precisar escolher de outro jeito. Você vai precisar se perdoar por escolhas que você fez e que não deveriam ter sido feitas. Mas que, sim, ajudou a você a ser quem você é hoje. Você vai precisar ser grata e reconhecer todas as pessoas que passaram na sua vida para que você hoje se tornasse quem você é hoje. Então muitos movimentos acontecem e esses movimentos são internos, as pessoas não percebem. Esses movimentos são movimentos que você pode fazer com você mesma e que ninguém de fora vai entender. Então, quando você começa a olhar para isso, você começa a ativar a sua energia pessoal, porque você tá levando atenção e intenção para quem realmente importa, que é quem? Você, senhora. Continuando. Depois disso, que eu anotei tudo que era importante para mim, eu pedi para Deus um sinal. Sabe aquela história do Deus me dá um sinal? Eu sou muito assim, gente. Deus me deu um sinal do qual não haja dúvidas. E ele veio, minha filha. Ele veio e falou assim, é o sinal que você quer, minha filha? Pá! E mostrou. E aí vem a nossa parte, né? Se eu pedir um sinal, o que eu vou fazer com ele quando o sinal chega? Precisei tomar ações. E a minha vida começou a mudar muito rápido. Então o meu corpo mudou. Meu financeiro expandiu de uma forma absurda que eu sempre quis, mas eu não esperava que aconteceria com a velocidade que aconteceu. E quando o meu financeiro começou a expandir, eu comecei a olhar para as minhas relações, a relação comigo mesma, minhas relações familiares, minha relação amorosa. E entendi que existiam coisas que precisavam ser resolvidas. Não pelo outro, não por coisas externas, mas por mim. E fiz esse movimento também. E para criar coragem de fazer esse movimento, o que a Thali fez? Eu voltei, senhoras, a fazer natação. Tá? O que tem a ver no fit dance, natação? Vocês vão entender. Quando eu era pequena, ali quando eu tinha por volta de 8, 10 anos, eu era uma criança muito doente. Eu tinha asma, bronquite, eu vivia internada. Eu era bem doente mesmo, assim, em relação a respiratório. Fiquei internada 14 vezes com pneumonia, quase morri uma vez. Enfim, eu tinha o pulmão bem debilitado. Naquela época, meu pai me colocou na natação, justamente porque o pneumologista falou que precisava fortalecer os pulmões, etc, etc, etc. E eu entrei na natação. E eu era muito boa na natação, gente. Porque como uma boa virginiana com ascendente Áries, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer o melhor, sempre. E eu comecei a ficar muito boa na natação. E aí, passando a natação, não sei quem aqui já fez natação vai entender, mas quem não fez, o que acontece? Quando você entra na natação, você aprende, e você vai passando de fase, são vários níveis. E aí eu tinha chego num nível que era nível de competição. Coisa, eu não lembro quanto tempo eu tava fazendo natação, mas foi muito rápido pra eu chegar na parte de competir. E o que acontecia? Quando chegava na parte de competir, eu não aguentava. E não porque eu nadava mal, não porque não era boa, porque não era suficiente, porque eu não era o suficiente. E aí aqui bate uma crença, senhoras, que eu descobri, que eu falei, essa porra veio daqui? Pois é. De que não importasse o esforço, a dedicação que eu tivesse, não seria o suficiente, porque meu pulmão não aguentava. E depois de muita frustração, porque eu não gosto de perder, eu falei pro meu pai que eu queria sair da bendita natação e eu peguei trauma da natação. Basicamente foi essa história. E aí, pensando nesse movimento de criar coragem, de tomar decisões, de ativar a minha energia pessoal, de mudar a minha realidade, que era uma coisa que já estava acontecendo, mas eu precisava resolver coisas muito mais grandiosas que envolviam outras pessoas além de mim, eu pensei, cara, eu vou precisar acessar uma parte da Thali que eu sei que existe, porque senão eu não ia ter essa vontade, né, de tomar esses movimentos maiores, mas que por mais que exista essa Thali, ela vai precisar ser trabalhada, treinada, pra que tenha força suficiente pra fazer o que precisa ser feito. E aí, eu comecei a fazer natação sozinha. No meu prédio que eu morava, tinha piscina aquecida, e aí eu comecei a nadar. E a primeira vez que eu entrei na água, começou a me dar um desespero, senhoras. Eu olhava assim pra água e falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Enfim, fui treinando. Em questão de um mês, fazendo natação uma vez por semana, eu já tava nadando, conseguindo respirar embaixo d'água, que era uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer. Eu falei, nossa, e não é que agora eu consigo? E quando eu entendi, nossa, eu falei isso, me arrepio inteira. E quando eu tive essa percepção de eu consigo, de tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu consigo, de tudo aquilo que eu treino e executo e tenho uma boa intenção, eu tenho clareza, eu consigo, o que aconteceu, senhoras? Eu acessei uma Thali que sempre existiu dentro de mim, mas que tinha sido apagada, que é a Thali que consegue, é a Thali que dá conta, é a Thali que escolhe por ela mesma, por ser importante pra ela e não por ser necessidade, entende? E aí depois que aconteceu esse movimento, eu tomei as decisões que eu precisava tomar, me mudei, né? Então agora eu estou em um ambiente novo, apartamento novo, ainda estou me adaptando à nova realidade, ainda estou me adaptando ao novo ambiente que eu estou, mas eu confesso que estou me sentindo inteira e
enfim, com o tempo eu vou falar pra vocês, mas eu tô me sentindo completa porque hoje eu tenho autoconhecimento pra isso. E aí, uma coisa que Tá, o que tem a ver essa história comigo? talvez você se identifique, talvez você tenha deixado, senhoras, uma parte sua que existe, mas ela tá lá atrás. Uma parte sua que é corajosa, uma parte sua que tem ambição, uma parte sua que decide e faz, uma parte sua que escolhe por ela mesma, uma parte sua que tem seus próprios desejos e honra isso. Quando você começa a acessar isso com movimentos externos que você faz, a vida vai se moldando justamente para aquilo que você precisa fazer ou deseja fazer. Você vai criando coragem, carcaça, sabe, para fazer esses movimentos. E é muito estranho porque ao mesmo tempo que eu deveria, o que seria mais esperado, né, nesse movimento de mudança, de transformação, eu deveria estar triste de repente, eu deveria estar com medo, eu deveria estar com um sentimento negativo em relação a como vai ser a partir de agora. Ao mesmo tempo, eu me sinto tão forte, mas tão forte como eu nunca me senti antes. Eu me sinto transbordando, eu me sinto como se, cara, é como se eu tivesse acendido um fogo que não vai se apagar nunca. É como se eu tivesse acessado uma Tali que ela sempre esteve aqui, mas de alguma forma ela estava congelada. Sabe aquela história da múmia, né? Que tava ali a múmia dentro do negócio e aí abriu. Eu me sinto assim. E é muito estranho, porque, claro, que dá medo, de vez em quando dá medo, tipo, o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer e etc. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, meu Deus, olha quantos movimentos gigantescos, eita, aconteceram nesses últimos 6 meses e foi tudo pro bem, tudo pra evolução, tudo pro melhor, tudo pro positivo, tudo pro crescimento. Por que eu vou ter medo de dar errado, sendo que até agora deu certo? Como que eu vou ter medo de dar errado, sendo que eu finalmente comecei a honrar aquilo que é importante pra mim, sendo que finalmente eu olhei pro meu interior, pro meu oculto e falei, cara, essa daqui que eu preciso dar atenção, essa daqui que eu preciso olhar, e as coisas começaram a funcionar e fluir. Então, o que eu quero dizer pra vocês, senhoras, o medo vai aparecer, o medo vai querer te travar, a sensação de impotência vai aparecer, de não ser suficiente, lembra que eu falei? Vai aparecer, mas o que importa e sempre vai importar é o quanto você consegue deixar a sua energia alta, ter intenção, ter clareza pra fazer os movimentos que você precisa. E quando você tem energia, tem clareza, tem intenção, você tem o quê? Poder pessoal, que é o que eu ensino aqui. Inclusive, se a senhora quer aprender mais sobre esse assunto, ou se você quer saber como tá o seu campo energético, né? Aqui na descrição tem um link de todos os meus trabalhos, né? Consulta individual pra você, pra eu te mentorear, pra eu te atender. Diagnóstico energético, pra gente entender como tá o teu campo energético. Tem cursos também de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, Tali Terapia, que eu sempre indico que vocês comecem, senhoras, no Tali Terapia, que é a assinatura da Tali, onde eu, literalmente, a terapia do jeito Tali de ser por menos de R$40 por mês. Então, exatamente, por menos de R$40 por mês, você consegue acelerar seus resultados, suas transformações, só assistindo Tali Terapia, da onde você estiver, apenas pela tela do seu celular, tá bom? E aí, quando você começa a fazer esses movimentos de mudança, a sua vida começa a alterar. Não tem como você acreditar na Tali, e eu nem quero que você acredite em mim, senhora. Eu quero que você execute, volte e tire suas próprias conclusões, porque por mais que eu soubesse, lembra que eu falei no começo do vídeo, por mais que eu soubesse tudo isso que eu sei, o que eu apliquei nada mais é do que eu já ensinava, do que já funcionava para as minhas alunas, mas eu comecei a aplicar para mim, e de fato as coisas mudam muito rápido. Então, o que falta muitas vezes na sua vida é intencionar, é direcionamento, é colocar o foco e energia no lugar certo. Qual é o lugar certo, Thalia? É você. Olhar pra você, o que é importante pra você, seus desejos, seus objetivos, aquilo que você quer na sua vida e, de fato, tomar as ações congruentes pra isso. E por mais que dê medo, por mais que seja loucura, a partir do momento que você honra quem você é, magicamente, eu digo magicamente porque não tem como eu explicar isso de outra forma, magicamente as coisas começam a se moldar pro teu favor, pro teu crescimento, pra tua expansão. E eu tenho certeza que fazer esse movimento vai te trazer toda a realização e sentimento de se sentir completa, que é exatamente como eu tô me sentindo agora na tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado clareza. Se você ainda não é inscrita, já segue na rede vizinha, @Thalia Malavasi também. Dá pra você fazer perguntas, a gente conversa pelo direct. Mas eu espero de fato que esse vídeo tenha tocado o teu coração, assim como tocou o meu, fazendo ele, e também entendendo a essência do que eu quero passar aqui, que é, não importa o que aconteça, se a sua atenção e o seu foco estiverem em você, sendo honesta com você, sendo clara com você, as coisas vão se desenrolar. Você não vai criar karma, você não vai criar, não, você vai criar dharma. Por quê? O karma é criado quando nós desonramos
quem nós somos. E tudo aquilo que participa da nossa vida, senhoras, faz parte do nosso crescimento. Sendo bom, sendo ruim, eu não tenho que reclamar da minha vida, porque todas as experiências que eu vivi até hoje, benéficas ou maléficas, foram necessárias para que hoje eu me tornasse exatamente a pessoa que eu sou. E eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram na minha vida, justamente, que me ajudaram, de uma forma boa ou ruim, né, a acessar as experiências necessárias para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Então eu espero também que você tenha essa sorte. Um beijo e até a próxima.